Boa tarde, meus amores! Como é que vão? Bem? Lembra que eu disse que hoje, na quinta-feira, dia 13 de agosto de 2020, iríamos começar a unidade 3? Pois bem, começaremos também agora com matemática. E vamos ver o que iremos aprender em matemática nesta unidade? Então, nesta unidade, iremos aprender em matemática multiplicação de números naturais, multiplicação com reserva, propriedades da multiplicação. Vamos aprender a multiplicar por 10, por 100 e por 1000. Multiplicar por 2 ou mais algarismos. Vamos estudar múltiplos, divisão de números naturais, relação essencial em uma divisão de números naturais, divisão com um ou dois algarismos no divisor, divisão por 10, por 100 e por 1000, prova real da multiplicação e da divisão, valor de um termo desconhecido, divisores, sólidos geométricos, gráfico e tabela, medindo a temperatura, o grau Celsius, medidas de capacidade ou volume, litro e seus múltiplos e submúltiplos. Quanta coisa iremos aprender, não é mesmo? Então, dando início à nossa primeira aula de matemática da unidade 3, vamos começar por multiplicação de números naturais. O que é multiplicar? Eu vou dar o dobro, eu vou dobrar, eu vou triplicar, eu vou quadruplicar, aí eu vou dar os múltiplos dele, né? Eu vou aumentando. Quando eu digo dobro, eu estou multiplicando 2 vezes. Triplo, 3 vezes. Quádruplo, 4 vezes. Quíntuplo, 5 vezes. Sextuplo, 6 vezes. Lembrando que a tabuada, eu não só tenho a tabuada de multiplicar de 1 até a 10. Eu posso multiplicar por 20, por 30, por 15. Por quê? Porque os números, eles são infinitos, tá certo? Uma regra clara. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Eu posso multiplicar 100 mil por 1, vai ser só 100 mil, porque eu só estou multiplicando uma vez só. E todo número multiplicado por 0 é 0. Eu posso multiplicar alguma coisa por nada? Então é 0, tá? Então, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Todo número multiplicado por 0 é 0, tá? Quando eu digo a tabuada de multiplicado 2, então eu vou aumentando de 2 em 2. Tabuada do 3, eu vou aumentando de 3 em 3. A tabuada de 4, de 4 em 4. E assim por diante. Só que agora nós vamos ver as ideias que a multiplicação dá. Então, a multiplicação da ideia de associação de parcela, de associar parcelas, da ideia de associação de proporcionalidade, de associação retangular e associação de combinação. Vou explicar cada um a vocês agora. Então, associação de parcelas. Gente, a operação inversa, a operação contrária da multiplicação é a adição. Se eu somar parcelas iguais, é a mesma coisa de eu estar multiplicando, tá? Então, a operação inversa da multiplicação é a adição. Pois, se eu sei multiplicar, eu sei somar. Se eu sei somar, eu sei multiplicar. Então, quando ele diz assim, associação de parcelas, então eu somei aqui, ó, 6 mais 6 mais 6 igual a 18. Quantas vezes eu repeti o número 6? 3 vezes. Então, eu estou dizendo que 6 vezes 3 vezes o número 6, ou 6 vezes o número, é igual a 18. Então, o número 6 multiplicado 3 vezes é igual a 18. Então, ele dá a ideia de associação de parcelas. Eu vou associar as parcelas. Tá vendo? 1, 2, 3. 6, 3, 6 vezes. Ou 6, 3 vezes. Por quê? Se eu sei a tabuada de multiplicado 6, eu sei a multiplicado 3. Porque 6 vezes 3, 18. Ou 3 vezes 6,
18. Ok? Também dá a ideia de associação de probabilidade. 4 vezes 4, 16. Então, como ele tem no exemplo aí do livro de vocês, ele diz assim: 4 ônibus tem 4 rodas. Eu tenho 4 ônibus. Cada ônibus tem 4 rodas. Quantas rodas eu tenho ao total? Então, eu vou multiplicar 4 ônibus vezes 4 rodas, 4 pneus. Então, ó, eu tenho 4 ônibus e 4 pneus. Então, 4 vezes 4, 16 de probabilidade. Qual é a probabilidade de um ônibus ter quantas rodas? De 4 ônibus ter 4 rodas, né? Eu posso dizer 6 ônibus, cada um tem 4 rodas. Então, 6 vezes o número 4, porque 6 vezes 4, 24. É a mesma coisa que eu disser 4 vezes 6, tá? Ele também dá a ideia de retangular. A ideia retangular, ele quer dizer, eu vou multiplicar a coluna vezes linha. A coluna é a coluna vertical, já está dizendo, em pé, a nossa coluna vertical. Eu vou multiplicar a coluna vertical vezes a linha horizontal. Então, coluna vertical é em pé. Linha é horizontal, é deitada. Então, eu vou fazer, ó, 1, 2, 3 corações. E eu conto as linhas. Eu contei esse como 3, mas ele também está na linha e eu vou contar ele. Então, eu vou dizer 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou dizer 3 vezes 5. 3 vezes 5. 3 vezes 5 é igual a 15. Isto mesmo. Ó, 3 na coluna e 5 na linha. Eu conto na linha, então eu conto o que está aqui. Então, eu tenho 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15. Então, eu digo que 3 vezes 5 é igual a 15. Então, ele é a associação retangular. E eu também tenho a associação, tá certo? A multiplicação, ela pode também ser associada, fazer associação de combinações. Eu posso combinar. Nessa combinação, eu digo que aqui, ó, eu tenho 3 camisas e quero combinar com aqueles 2 shorts. Eu tenho a camisa azul, a verde e a vermelha. E eu quero combinar com as bermudas roxa e marrom. Tá certo? Então, eu vou fazer a combinação. Então, olha, deixa eu pegar aqui o lápis. Então, eu vou dizer o quê? Que a minha camisa azul eu posso vestir com o short, com a bermuda roxa. E a minha camisa azul eu posso vestir com o meu short marrom. Eu posso vestir a camisa verde com a bermuda ou short roxa. E também posso vestir com o short marrom. A camisa vermelha eu posso usar tanto com a bermuda roxa como com a bermuda marrom. Então, eu estou fazendo combinações. Eu combinei, tá vendo? Então, eu posso dizer que eu posso usar 2 vezes a mesma camisa verde. Eu posso repetir 2 vezes a camisa verde, a azul, a verde e a vermelha, só com as 2 bermudas. Então, isso dá a ideia de combinação, ok? Então, vamos lá para os termos da multiplicação. Os termos da multiplicação são: multiplicando é o número de cima, multiplicador é o número de baixo e o resultado é chamado de produto. Então, multiplicador, multiplicando e multiplicador, eles são os fatores. Então, o primeiro fator vai ser chamado de multiplicando, o segundo fator de multiplicador e o resultado vai ser chamado de produto. Os símbolos usados na multiplicação são o vezes, o x e um ponto, porque você vai ter livros que você vai encontrar o sinal de multiplicação assinalado por um ponto. E vamos ler isso como vezes. Vezes, e mesmo se for o ponto, ele é chamado de vezes. Agora aqui, ó, algoritmo da multiplicação.
Eu posso fazer os fatores multiplicando e multiplicador. No multiplicador, eu posso ter um número, um algarismo, ou eu posso ter 2 algarismos. Posso ter 3, 4 no multiplicador, tá? Então, quando eu tiver apenas um número no multiplicador, eu armo o quadro valor de lugar e faço, ó, unidade por unidade. Isso aqui é fazer aqui. Eu vou fazer, ó, unidade por unidade, que é 8 vezes 0, 0. E vou fazer a unidade pela dezena. 8 vezes 5, 40. Aí eu vou botar, ó, o 0 e o 40. Então, eu vou dizer que 50 vezes 8 é igual a 400. Então, eu só tenho um número na casa do multiplicador. E se eu tiver 2 números, tia, na casa do multiplicador, como é que eu faço? Eu faço também trabalhando a primeira casa, que é a casa da unidade. Então, primeiramente, eu vou resolver, ó, a casa da unidade. Então, se eu estou resolvendo a casa da unidade, o meu resultado vai ficar na casa da unidade. Porque, ó, 2 vezes 3, 6. Tem ainda? Tem. Então, eu vou fazer, ó, unidade por unidade. Unidade por dezena. 2 vezes 2, 4. E depois vou fazer unidade por centena. 2 vezes 1, 2. Porque eu primeiro trabalhei a primeira casa, que é a casa da unidade. Só que aqui, ó, eu tenho outro número que está na casa da dezena. Então, eu vou trabalhar a segunda casa, que é a casa da dezena. Se eu estou trabalhando a casa da dezena, o meu resultado vai ter que ficar na casa da dezena. Então, eu vou fazer, ó, 1 vezes 3, mas o resultado, como eu estou multiplicando dezena, o resultado vem para dezena. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. E 1 vezes 1, 1. Vocês vão ver que eles vão andando para frente. Depois que eu fizer a multiplicação da casa das unidades, depois eu fizer a multiplicação da casa da dezena, eu somo os 2 valores. 6 mais 0, 6. 4 mais 3, 7. 2 mais 2, 4. Tem alguém para somar com 1? Não. Aí eu conto. 1, 2, 3, ponto. Então, eu digo que 123 vezes 12 é igual a 1476. Tá certo? Tia vai agora explicar a tarefa de casa, que vocês vão fazer aí em casa. Mas antes, uma dica. Antes de vocês realizarem a tarefa, lembra das dicas de tia? Ler para conhecer, ler para entender e ler para responder. Isso mesmo, porque na matemática temos que fazer o mesmo processo de leitura. O que é que vocês vão fazer? Problemas convencionais. Transforme as adições em multiplicação e resolva. Eu tenho 4 mais 4 mais 4. Quantas vezes eu repeti o número 4? 3 vezes. Então, eu vou fazer 3 vezes 4. 7 mais 7. Quantas vezes eu repeti o número 7? 2 vezes. Então, vai ser 2 vezes 7. E por aí por diante. A mesma coisa na letra C. Você vai contar quantos 8 eu fiz e vai multiplicar pelo número 8. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou fazer 5 vezes 8. Tá ok? Depois, vocês vão completar a tabelinha da multiplicação. Que isso a gente trabalhou bastante no início do ano nas nossas atividades. E vocês sabem muito bem multiplicar. No próximo, você vai efetuar as multiplicações e escrever o nome dos termos. Primeiro, você vai dizer quanto é 3 vezes 1. Vai ser fácil de fazer porque vocês, no segundo quesito, vocês já têm feito a tabela. E depois você vai botar o nome dos termos. Quem lembra o nome dos termos? Primeiro fator, multiplicando. Segundo fator, multiplicador. E o resultado é chamado de produto. No próximo quesito, na página 167, vocês vão multiplicar por retangular, combinar associação retangular. Então, você vai multiplicar coluna vezes linha. Tanto, você vai multiplicar, ver quantos quadradinhos tem na coluna e vai escrever o número e vai ver quantos quadradinhos tem na linha, tá certo? Então, na letra A você tem
1, 2, 3, 4. Então, você vai botar 4 vezes 1, 2, 3, vezes 3, 4 vezes 3. Então, 4 vezes o número 3. 4 vezes o número 3. Então, vou fazer 3, 6, 9, 12, porque eu fui aumentando de 3 em 3. E assim, a mesma coisa na letra B, na letra C e na letra D. O próximo quesito é uma tabuada também. Então, 4 mais 2 é igual a 6. Menos 5. 6 menos 5 é igual a 1. 1 vezes 4 é igual a 4. Eu já dei o modelo na letra A, o livro já deixou o modelo. Vocês vão fazer a mesma coisa até a letra J. Então, 9 mais 4, 13. 13 menos 10. 13 menos 3, 10. 10 vezes 3, 30. Ok? Faça 5 tipos de traçados na malha utilizando a mesma quantidade de pontos. Pinte-os de cores diferentes. Pinte azul, verde, amarelo, vermelho e laranja. E usando a multiplicação, responda quantos pontos foram utilizados. É aquela coisa de coluna versus linhas. Quantos azulejos cabem nesta parede? Aqui também você vai multiplicar linha versus coluna ou coluna vezes linha. Conta o quadrinho azul claro e o azul escuro, tá? Completa as tabelas da multiplicação. Facílimo também, que vocês já fizeram isso na página 166. Tá ok? Mãos à obra e até amanhã, se Deus quiser. Amo vocês. Tchau!